Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MetaCast, o podcast do Meta Analysis Academy. Hoje tenho a honra, o prazer de receber aqui no palco, no nosso podcast, Vanessa Tapioca, baiana, e também é médica, futura anestesiologista. A Vanessa vai contar tudo pra gente sobre a carreira brilhante de sucesso dela até aqui e os planos futuros. A gente vai falar sobre residência médica nos Estados Unidos, sobre Research Fellowship, sobre como surgiu para uma médica já formada o interesse de vir fazer residência nos Estados Unidos e como ela tem se organizado para isso. Vai ser um bate-papo sensacional. Vanessa, muito obrigado por participar aqui. É uma honra te receber no MetaCast. Que isso, a honra é minha. Estou muito feliz pelo convite. Espero poder ajudar, as pessoas um pouquinho com a minha história. Vai ser demais. Antes de começarmos, só lembrem, pessoal, que o MetaCast, o podcast do Meta Analysis Academy, não tem filiações com as instituições que nós vamos mencionar aqui, com as instituições onde eu trabalho pessoalmente. As opiniões são exclusivamente minha e de Vanessa. Lembro também você de entrar na nossa lista de espera aí do Meta Analysis Academy, aprender a fazer pesquisa, publicações para ter carreiras de sucesso como a que a Vanessa vai compartilhar aqui. Vanessa, que alegria te receber aqui em Boston, no MetaCast. Conta pra gente o que você está fazendo em Boston nesse momento. No momento eu estou acabei de finalizar um Observer. Na verdade, eu fiz 2 Observers em hospitais de Harvard, O primeiro foi no BI, no BI de MC Hospital. Eu estava lá com a equipe da anestesia, mas na UTI. E depois eu fui para o Children's Hospital com a equipe da anestesia regional, também que é a equipe da anestesia, 2 meses. 2 meses. Maravilha. Seguidos. Gostou? Nossa, gostei demais. É realmente, assim, dá aquela reafirmação do tipo, é isso que eu quero. É aqui que eu quero realmente trabalhar, é nesse modelo de hospital, de cuidado que eu quero desempenhar as minhas funções. Eu tive essa sensação quando eu vim também fazer Observership. Eu estava na faculdade ainda. E eu vim para Miami, passei 2 meses lá e falei, poxa, é isso aqui que eu quero para minha carreira. Muito legal isso. A primeira vez que eu vim foi ano passado, Eu já tinha feito um Observer aqui, só que foi com a equipe da eletrofisicardiologia, também no BI. E aí eu já vim com essa certeza, Saí daqui com essa certeza, não, eu preciso voltar, é isso mesmo que eu quero. Porque acho que ano passado, quando eu terminei de fazer as provas, eu ainda estava meio assim, Sentia aquela coisa de tipo, não, você já fez as provas, você não pode desistir mais. Mas ao mesmo tempo eu ficava, mas se não for isso? E se eu estiver achando que é uma coisa que estão dizendo para mim que é boa e não é? Acho que esse é o primeiro grande tópico para a gente discutir aqui, entre tantos outros, essa questão da incerteza, Tanta gente se debate com isso. Algumas pessoas já têm aquela certeza viva, que querem vir. Para mim foi nesse mesmo sentido. Eu passei uns 2 anos da minha carreira, assim, na minha época eu estava na faculdade ainda, do 2º ao 4º ano, contemplando. Tinha dia que acordava mais quente, tinha dia que mais frio. Como foi esse processo para você de tomada de decisões? Você falou que estava um pouco mais morno ano passado, agora está bem animada e convicta disso. Como foi esse processo de amadurecimento da ideia? Eu acho que, para mim, o que pesa muito mais é o medo de dar certo, sabe? Acho que o medo é uma barreira muito grande nas nossas decisões, A gente acha que a gente sempre tem que estar pronto para fazer as coisas. Para eu estar lá, eu tenho que estar pronta. Só que, na verdade, você vai descobrindo que você fica pronto no caminho. Você não tem que chegar pronto para nada, As pessoas não vão querer exatamente que você saiba fazer tudo quando você chega lá, O que importa é que você queira fazer dar certo, que você queira aprender. Quando eu vim para cá no passado, eu percebi isso, que a vontade de ajudar e de fazer você crescer naquele ambiente é tão grande aqui que, não importa que você queira estar pronto ou que você não esteja pronto, mas que você queira estar pronto em algum momento, Então, isso tirou esse medo da minha cabeça de não estar pronta para estar aqui, de não ser suficiente, de que os talentos que eu tinha não eram suficientes para estar aqui nos Estados Unidos, Que a gente se questiona muito, mas só quem vai para lá é gente grande, só quem vai para lá é pessoal que tem essa carreira de sucesso aí, que teve uma trajetória linear, que tirou notão em tudo, que fez tudo certo, que já tem pesquisa, que já tem currículo, que fez tudo na faculdade. Eu tô aqui, eu comecei o processo no meu 3º ano de carreira médica, Já formada, Já formada. Então, assim, para mim, eu estava atrás de todo mundo. Falei assim, não, mas meu currículo é isso aqui. Eu pegava o currículo de algumas pessoas e ficava assim, nossa, aí, tá vendo? Se eu competir com essa pessoa aqui, eu nunca vou chegar lá. Então, acho que esse medo de não estar pronta era o que mais me deixava assim, se eu desistisse? E se eu fizesse outra coisa? Eu acho o máximo, porque no MetaCast, o tema geral do podcast é carreira de sucesso. Então, eu só trago aqui as pessoas que estão indo muito bem na carreira. Então, se você já foi convidado ou será convidada, é porque você está mandando muito bem. Mas esse é um tema recorrente, que as pessoas vêm aqui e elas falam assim, poxa, eu tinha uma incerteza, uma insegurança.
E exatamente o que você falou agora foi o que, por exemplo, André Dávila falou, né? Ele é chefe da eletrofisiologia aí por um tempo em Harvard, no Beth Israel mesmo, um dos maiores nomes da eletrofisiologia mundial. Se você assistiu o podcast com ele lá, você ouvinte, vai ouvir o André contando sobre essa síndrome do impostor ou essa incerteza, mas a atitude dele sempre foi essa mesma que a Vanessa acabou de descrever, foi assim, vamos lá, vamos fazer, a gente se prepara no caminho. Se você for esperar estar pronto para assumir qualquer desafio, você nunca vai assumir nenhum desafio, a gente se prepara ao longo do processo. Exato, acho que foi essa mudança de mentalidade que começou até a fazer aparecer mais oportunidades ainda para mim, sabe? Quando eu assumi que, tipo, não, eu vou encarar desafios que eu não estou pronta, foi que as coisas começaram até a andar mais. E, tipo, do final do ano passado em diante, muitas outras oportunidades foram se abrindo na minha carreira. Então, acho que essa mudança de mentalidade, de você perder o medo de não estar pronto, é que vai fazer toda a diferença na trajetória. Maravilha. Outro ponto importante para destacar aqui é o seguinte, quando eu fiz o processo em 2010, 11, 12, a grande maioria dos médicos estrangeiros, principalmente do Brasil, que vinham para cá, eles se inteiravam do processo, começavam a fazer os steps depois de formado, como você fez. O caminho que eu fiz de preparo durante a graduação era exceção. Aí, com a popularização do processo no Brasil, por exemplo, hoje cada vez mais estudante de medicina entra na faculdade no primeiro e segundo ano e já está estudando para o Step 1. É incrível isso. O que é bom para essa pessoa, claro, mas eu trago aqui essa mensagem positiva para a pessoa que está se formando, está no internato ou formado e não começou o processo ainda. Está tudo bem. É totalmente ok fazer o processo, estudar para os steps, fazer research fellow, fazer pesquisa, publicações depois de formado. É o caso da Vanessa e de muitas pessoas que são bem-sucedidas no MET. O timing, o momento de cada pessoa é diferente e único. Eu acho que uma barreira que eu ouço muito também, que foi a minha por um bom tempo, é o inglês, né? Eu acho que, às vezes, quando a gente não tem muito contato com a língua e que... Não, mas agora eu vou ter que estudar para trabalhar em inglês. Você fica se questionando se você consegue ou não. E assim, eu te digo, eu comecei a estudar sem saber inglês. Exato. Eu me virava, assim, com pouca coisa. Mas eu não falava inglês, eu não sabia medicina em inglês. Então, eu aprendi estudando pro Step 1, estudando pro Step 2. E deu certo, sabe? Tipo, a gente vai conseguindo e dá certo. Acho que às vezes as pessoas ficam com medo, tipo, mas eu não vou conseguir. Cai naquela mesma coisa de não estar preparado. Mas você se prepara no processo. É o processo que vai te deixar pronto. É só você acreditar nisso e querer muito. Tem que querer muito também, viu, Anderson? Não pode querer pouco, não. Tem que querer bastante. Porque é desafiador. Não é essa coisa, tipo, não, mas você vai dar um jeito. Não, você tem que querer bastante, porque é muito desafiador mesmo. Sem dúvida. A gente vai falar sobre esse desafio já, sobre a pesquisa, estudo para os steps, obviamente, mas tem que dar aquele primeiro passo, tem que começar. Só para fechar essa parte do inglês, o erro de muitas pessoas é tentar fazer de forma sequencial. Vou aprender o inglês para depois estudar para o Step 1, vou, enfim, fazer um curso de inglês ou o que seja antes de começar. Você até pode estudar inglês médico e se preparar, mas o segredo é você entrar no processo em paralelo. Enquanto você vai melhorando o inglês, vai estudando para os steps ou até fazendo pesquisa. Só aproveitar o gancho aqui, no Meta Analysis Academy, nós colocamos as aulas agora em português e inglês. Agora não, já tem algum tempo. Em português e inglês, para justamente o aluno ir fazendo essa imersão e aprendendo inglês enquanto ele aprende pesquisa. Quando eu fiz o Metas, já foi a primeira edição do inglês. Né? E te ajudou? Ajudou bastante. Eu assistia tudo em inglês, então... Isso vai facilitando entrar o conteúdo, né, a mais. Quanto mais exposição você tem ao inglês, melhor para você aprender. Essa imersão em um tema de seu interesse em inglês é o que ajuda as pessoas a aprenderem inglês. Eu já contei isso aqui antes, mas rapidamente, quando a minha esposa mudou para os Estados Unidos, ela não sabia inglês e queria estudar inglês primeiro antes de ir para a faculdade. Aí nós conversamos e ela foi para a faculdade. E aprendeu lá? Aprendeu inglês enquanto ela estudava administração, fazia as aulas da faculdade. Claro que com um perrengue, mas é essa dificuldade que faz a gente evoluir. E acelera o processo, né? Porque quando você se vê obrigado a saber uma coisa, porque ela está na faculdade, eu estou estudando para uma prova, você é obrigado a começar a aprender aquilo ali. Então, isso acelera o seu processo, te dá mais engajamento. Porque se você deixar para aprender inglês primeiro, para depois usar o inglês, vai ser um processo muito mais demorado. E principalmente na fala também, porque as pessoas às vezes até se inserem ali no inglês, mas mais na leitura, mais na escuta, mas você tem que interagir nas monitorias nossas do Meta Academy, por exemplo, as pessoas participam em grupos de pesquisa e inclusive a gente vai lançar a versão em espanhol agora e não vai existir solo, vai ser só espanhol e inglês, porque a gente quer aplicar o mesmo conceito para o pessoal da América Latina e tudo mais. Poxa, que demais, Vanessa. E
vamos voltar aqui, né? Vamos falar do preparo em si, na verdade. Você, quando começou a amadurecer essa ideia, você falou lá no ter 3 anos de formada já. Isso. Isso. Por onde você começou? Por onde alguém que está começando o processo de residência médica nos Estados Unidos deve iniciar, na sua opinião? Vou te contar um pouquinho como foi a minha história com esse processo, né? Quando eu me formei, eu queria muito fazer cirurgia, né? Eu entrei, na verdade, em medicina para ser cirurgião do trauma. Era o meu sonho. Só que depois que eu formei, eu fiquei naquela dúvida se eu queria ou não. E aí veio a pandemia. Eu formei finalzinho de 2019, aí veio a pandemia, a medicina mudou por completo, pelo menos por um ano, né? E aí eu comecei a trabalhar com transporte aéreo de paciente, porque a demanda foi muito alta naquela época, né? Da gente ficar transportando paciente ao redor do Brasil. Comecei a ir pro mundo, tirei meu visto americano no mundo. Uau, a gente rodou. Acho que eu só não fui pra Ásia. De resto, a gente rodou tudo. Que demais. E aí tirei meu visto americano por conta dessa demanda de paciente pra cá. E aí eu vim pra cá em setembro de 2022 trazer uma paciente com linfoma de Hodgkin, que ela era uma missionária americana que estava em São Paulo. Uau. E aí teve esse diagnóstico lá, estava voltando para cá para fazer o tratamento aqui, lá na cidade do Kansas. E aí, por coincidências da vida, eu encontrei uma brasileira lá, uma médica nesse hospital. E aí ela me contou do processo, falei, mas como é que você veio pra cá? Como é que você tá trabalhando aqui? E aí ela falou do SMLE, STEPS, e fiquei com aquilo na cabeça. Primeira vez, nunca tinha ouvido falar. Durante a faculdade, eu pensava em sair do país, mas eu queria ir pra Portugal. Naquela época da febre de todo mundo vai pra Portugal, eu tava com isso na cabeça também. E aí ela me falou dos STEPS, falou de alguns nomes, né, de pessoas com curso, né, de mentorias e tal. E aí eu fui seguir todo mundo e começar a conversar. E aí eu lembrei de uma menina da faculdade, que é a Verônica, né? Eu e a Verônica fizemos a mesma faculdade, só que ela é 3 anos e meio atrás, né, da minha formação. Só que a gente fez muita coisa parecida, de monitorias, então eu já sabia quem ela era. E eu lembrava que eu tinha visto coisa dela em Boston. E eu falei, eu vou falar com essa menina pra saber como foi. E aí a Verônica, na hora, se prontificou pra fazer uma videochamada comigo, pra me contar um pouco. E aí ela me contou tudo que eu precisava fazer, todas as etapas, falou de você, do curso do meta-análise. E aí me inscrevi na lista de espera, que na época já estava a segunda turma rolando. Aí me inscrevi na lista de espera da terceira turma. E falei, não, vou fazer isso, né? E na época eu estava estudando para a prova de residência no Brasil. Que eu já tinha decidido, na verdade, mudar para anestesia, estava estudando. Isso era setembro, a prova era em novembro. E aí fiquei naquela, e agora? Ou eu faço essa prova ou eu faço outra. Porque eu não vou passar na residência aqui para largar para ir para os Estados Unidos. E aí tomei a decisão de não fazer a prova de residência. Eu tinha 2 pagas já, mas falei, não vou fazer. Vou começar a me preparar para essa prova dos STEPS. E aí comecei a estudar. E aí veio essa grande dificuldade, primeiro do inglês, e aí aquela coisa, não vou, não vou, não consigo. Comecei a fazer, entrei pro Metas, uma abertura aqui para falar de pesquisa. Eu odiava pesquisa. Eu odiava. Era assim, a faculdade eu costumava dizer que eu era hands-on e papers off. Era tipo assim, a minha habilidade é manual, eu gosto de procedimento, eu não quero ter que sentar para escrever nada. Tipo, eu quero pegar o trabalho pronto e trabalhar em cima dele. Não gostava de pesquisa. Não tem nada de errado. E aí, eu lembro quando eu comentei isso com a Verônica, eu falei, mas não tem problema, tipo, você vai aprendendo a fazer pesquisa, você vai ver que meta-análise é super diferente e tal. E eu, tudo pesquisa, tudo igual, é tudo chato. E aí, enfim, só que quando eu comecei a fazer o curso, uma coisa que eu me identifiquei muito com a meta-análise é a praticidade de ser feita, sabe? Que é o como eu sou na minha vida. Então, eu vi que eu consegui encaixar a pesquisa na minha vida de uma forma que eu gostasse. Porque realmente eu gosto de fazer meta-análise. Eu gosto das etapas, desde as iniciais, de coleta, de triagem. Eu amo essa parte inicial. A parte de escrita, eu acho que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, por dificuldade em inglês mesmo. Eu ainda não me sinto tão confiante para escrever. Mas a gente escreve, a gente faz. Mas eu amo todas as etapas iniciais, porque eu acho tudo prático, tão fácil. Tipo, envolve número, envolve coisas objetivas, raciocínio. Então, assim, eu vi que a gente consegue se encaixar na pesquisa, sabe? Tem um processo criativo muito legal também, que é isso de você, poxa, já tem uma meta-análise nesse assunto, ou como que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente, ou se não tem, o que você pode fazer de inovador naquela área. Então, tem tanto o perfil mais exatas, para quem gosta dos números, mas tem esse perfil mais, assim, estratégico, criativo, que muita gente gosta. Exato. Então, tipo, você pode se encaixar em várias etapas ali da meta-análise, né? Tipo, tem espaço para o seu talento para fazer a meta, né? Então, realmente foi uma virada de chave para mim, aprender a fazer meta-análise e ver que, não, eu consigo gostar de pesquisa, eu consigo fazer algo que eu realmente gosto de fazer. E assim, comecei a estudar pro Step 1 junto com o curso do Metas, né? Fui fazendo tudo junto, né? Eu fiz o curso do Metas, estudei pro Step 1, aí passei no Step 1, ali, acho que foi em novembro de 2023, né? Eu estudei 1 ano, mais ou menos, pro Step 1, passei. E aí fui me preparar pro Step 2, aí
conheci a Sara, né? Não tem como fazer esse podcast sem falar da Sara. Finalzinho desse ano, mês de 2023, eu estava com a ideia de meta e falei com ela, para tirar uma dúvida com ela. Ela gostou muito da Anestésia. Ela gostou muito da ideia e ela mesmo se ofereceu para ser a sênior, né? Ah, você já tem sênior? Eu falei, ainda não. Ela, você poderia ser a sênior de vocês e tal. Aí fiquei super lisonjeada. Falei, nossa, tipo, a Blocker Girl. Que gostou de uma ideia minha, tipo, e é alguém que eu já seguia, que você já tem como referência, né? Sim, eu lembro todos nós. A Sara é referência para todos nós. Eu lembro que foi bem numa época em que ela teve, acho que 12 trabalhos aceitos, 18, uma coisa assim. E eu fiquei assim, nossa, essa mulher gostou de uma ideia minha e quer ser sênior da minha meta-análise. Então, eu fiquei assim, tipo, lisonjeada. E eu conheci ela dentro do MetaHub, né? Do grupo do MetaHub. Foi como eu tive contato com ela, né? O número dela. E nisso a gente começou a trabalhar juntas. Fizemos... Essa meta acabou não indo pra frente porque alguém publicou. Tem esse problema, né? Às vezes, quando você não é rápido o suficiente, alguém publica no seu lugar. E continuamos trabalhando juntas. Ela me ofereceu um trabalho na revista que ela trabalha hoje, que é na RAPAM, Regional Anesthesia and Pain Medicine, que é da anestesia regional aqui dos Estados Unidos. É uma liderança na área de anestesia regional, né? Uma revista muito forte de uma revista muito forte aqui nos Estados Unidos. Ela trabalha na equipe de social media. Ela me convidou para trabalhar junto com ela. Acho que ela eu posso estar enganado, mas acho que ela é Associate Editor, ou dessa parte, assim, da social media. Exato. Isso. E aí, eu lembro quando ela me ligou, eu queria te fazer uma proposta, te fazer um convite e tal. E eu fico assim, por que eu? Porque eu realmente... Sabe essa coisa assim do impostor que a gente comentou? Eu não consegui enxergar em mim essa coisa que ela tava vendo. Eu falei, por que essa mulher tá me dando essa oportunidade? Tipo, a Sara tá aqui, ela tá querendo que eu venha junto com ela, sabe? Então, assim, eu acho que foi uma validação muito forte aquele momento pra mim, de ver, tipo, acho que eu tô fazendo uma coisa certa, sabe? Por mais que eu acho que eu tô fazendo um mínimo, esse pouquinho que eu tô fazendo, alguém tá vendo o trabalho bem feito que tá sendo executado e tá me dando uma oportunidade baseada nisso. Então, foi um começo de networking ali pra mim, porque eu conheci muita gente daqui, dentro da revista, né, com ela. E aí, sim, continuamos juntas, continuamos próximas. Fiz o Step 2 e aí vim pra cá para fazer o Observer, né? Logo depois que eu fiz o Step 2, fiz o meu primeiro Observer aqui. E aí que foi realmente a virada de chave total, né? Não, é isso que eu quero, eu vou fazer isso mesmo. E aí entrei pra equipe do Metas logo depois disso, eu comecei a trabalhar como TA, né? Teaching Assistant. Eu puxar esse assunto para dizer, antes de mais nada, que eu sou muito grato pela parceria e colaboração. Você tem sido uma liderança para muitos também dentro do Meta Academy, ajudando muitos alunos, corrigindo os exercícios. Mas conta aí, eu quero só deixar minha gratidão. Ai, obrigada. É realmente muito gratificante para mim, porque uma coisa que eu não comentei ainda, eu amo educação, eu amo ensino. Para mim, o que eu não gostava de pesquisa, eu amava de ensino na faculdade. Eu fiz 7 semestres de monitoria na faculdade. Uau! Tipo, eu estava sempre me enfiando numa nova, porque era aquilo que eu mais gostava. Até liga acadêmica, só para estar perto, assim. Na liga que eu fazia parte, que era a Liga do Trauma, a gente fazia muitos cursos durante o semestre. E era aquilo que eu sempre gostava de fazer. Eu amo ensinar, eu amo dar aula, ter esse contato próximo com o aluno. Então, quando eu decidi entrar pro Metas, eu não tinha como entrar em outro lugar que não fosse ensino, né? Então, comecei a trabalhar como TA, inicialmente, né? Como Teaching Assistant. E, assim, foi uma experiência maravilhosa, né? E aí, tanto que eu fui convidada para ser supervisora logo no semestre seguinte, que é a posição que eu tô hoje, que é assim, acho que é a cereja do bolo para mim, porque é quando a função de supervisão é de você lapidar o trabalho do TA, né? É de você olhar e ver como é que ele pode melhorar a didática, como é que ele pode melhorar o ensino dele aqui, o que é que está faltando para ele entregar algo melhor para o aluno. E assim, eu realmente amo muito essa função, porque me deixa perto daquilo que eu mais gosto na medicina e na vida, né? Por ter vindo de uma família de professores, né? Minha mãe é professora, meu irmão, minha avó, minha tia, todo mundo para a família da minha mãe, o emprego é todo mundo ser professor. Então, eu trago isso em mim, sabe? Essa coisa do ensinar. E que eu pretendo aplicar no futuro também, né? Acho que o meu grande sonho na vida é ser professora em algum momento. Isso vai ser uma narrativa muito forte para você na sua entrevista para residência, por exemplo. Então, contar essa história desde a faculdade, sempre fui muito envolvida no ensino. Meus seus pais são professores. E aí, agora, Teaching Assistant e Supervisor do Meta Analysis Academy, compartilhando tudo que você fez pelos alunos lá. Isso monta uma narrativa muito forte de uma liderança no ensino e os programas vão ter muito interesse em você. Eu sempre contei essa história nas minhas entrevistas. Também fui monitor, ganhei prêmios de ensino e tudo mais. E isso ajuda muito, isso é muito poderoso, você ter essa narrativa na hora de entrevistar para residência. Vai te ajudar muito.
Sim, é uma das coisas que eu penso, né, em colocar no personal statement, né, e trazer, porque realmente é o que eu gosto. Por mais que eu tenha aprendido a fazer pesquisa, né, aprendido a me desenvolver bem com essa nova habilidade, a minha paixão mesmo é ensinar. Eu não posso, por mais que pesquisa seja sempre muito valorizada, a gente não tem como esconder a paixão da gente, né? E que é uma outra coisa, falando do Metas, né? Tem espaço para suas paixões dentro do Metas, Sim, né? Que às vezes a gente pensa que é só pesquisa. Não, a gente está aproveitando que você falou, a gente está com inscrições abertas nesse momento para embaixador, e aí tem o pessoal do social media, tem o pessoal de parcerias, teaching assistant, monitores e tudo mais. Realmente tem espaço para todo mundo crescer lá dentro. Exato. Tipo, basta você ter um talento para entregar, que você acha que tem como contribuir, que você tem como crescer aqui. E foi o que eu vi crescendo. Eu acho que eu aprendi muito de didática também. Tem muitas outras coisas que eu ainda não sabia sobre ensinar, e que eu aprendi com os diretores, né? O Douglas, que é, tipo, fenomenal. Tipo, o jeito dele liderar é algo que eu admiro muito, sabe? Tipo, como ele consegue dar uma tarefa de uma forma tranquila para as pessoas, como ele consegue dar um feedback sem ser pesado para você, mesmo às vezes quando é um feedback que teoricamente é negativo, mas você não sente o peso. É um feedback honesto, né? Assim, eu acompanho um pouco o trabalho do Douglas, claro, e é um feedback sincero, assim, ele quer evoluir, quer crescer, ele fala quando tá bom, fala quando não tá, de maneira muito sincera. Eu acho que isso as pessoas gostam dessa transparência, dessa sinceridade. Exato. E até de ensinar a gente a liderar também, né? Porque na supervisão, nós temos reuniões sozinhos com os monitores, né? E a primeira de todas, ele sempre participa, para poder te guiar, né? Te dizer, olha, qual a melhor forma de dizer isso, de fazer isso. E aí depois você anda com suas próprias pernas, né? Então, por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade com liderança. E agora eu tô numa posição de liderança. Porque, nossa, é um talento que eu adquiri aqui dentro. Eu sempre tive essa dificuldade de dar feedbacks da forma que fico com medo de constranger a pessoa, de passar de alguma forma errada. E foi um talento que eu adquiri agora, esse semestre, né? Participando da supervisão. Que demais, que história bacana. Vanessa, para a gente fechar essa parte de pesquisa, tanta coisa boa para falar aqui, dá uma visão geral para o pessoal, só quantos papers ou trabalhos em congressos, assim, você tem desde que entrou no Metas há 2 anos? Olha, trabalhos em congressos, a gente já apresentou, eu acho que uns 8 trabalhos em congressos. Eu já participei de trabalhos tanto da cardíaca quanto da anestesia, né? Me divido um pouco nos dois. Eu gosto muito de cardio também, mas vou para anestésio. Cardiac anesthesia, né? Faz anestésio cardio. Não tem como não gostar de cardio. Eu acho que cardio é uma das áreas clínicas mais legais, né? De você aprender, porque está conectado com tudo. Então, tipo, efeito-resposta é sempre muito apaixonante. Fisiopatologia é legal. E de publicações, eu tenho uma publicada já como primeira autora, tenho 3 aceites como second e tenho 2 submetidas como first. Que demais. No momento. E a gente está trabalhando em outras 3 agora, né? Que espetáculo. Poxa, aí tem umas 10 publicações no total quando essas todas estiverem aceitas. Isso em 2 anos é surreal, é sensacional. E sem gostar muito de pesquisa, viu, gente? Tipo, aprendendo a gostar, mas sabendo que não é a sua praia, então é possível. Essa história é muito legal. Na verdade, você achou que não gostava de pesquisa. Isso acontece muito porque as pessoas pensam que pesquisa é chato, porque não tem experiência nenhuma, nunca se envolveu com meta-análise, com um grupo forte. Eu acho que qualquer estudante de medicina que você colocasse num grupo com você, com a Sara, aprendesse a técnica, a coisa ia andar, a pessoa ia gostar, ia se apaixonar pelo processo também. Então tem isso das pessoas. E faz toda a diferença, você falou da Sara, faz toda a diferença você ter alguém presente para te ensinar e que goste também, né? Eu acho que ela é um modelo, assim, de mentora mesmo, porque ela tem muito prazer em ensinar, em mostrar, em pegar, não, ó, faz desse jeito, faz desse outro jeito, e tá junto. Então, quando você tem um sênior que é realmente presente, assim, que não tá ali só para ler depois o trabalho feito e ver, tipo, tá bom o texto, mudei isso, aquilo, a Sara, ela tá desde o começo, desde o início da ideia, ela quer estar junto, quer estar presente, dizer se faz sentido ou não, porque ela tem o know-how da anestesia, né? E também da meta-análise em si. Verdadeira expert, né? Então, faz diferença você ter essa presença, né? Muito legal. Para crescer. Vamos falar aqui um pouco sobre o seu próximo passo na carreira, que é o Research Fellow. Sim. Uau, conta sobre isso aí pra gente, Vanessa. Notícia novinha, né? Mais ou menos 2 semanas antes de vir para cá, eu recebi uma ligação da Sara também, né? Falando assim, olha, me manda seu currículo atualizado, que eu vou ter uma conversa com o meu chefe aqui. Aí eu falei, mas sobre o quê? Ela, não, depois eu te conto o que eu vou fazer. E aí, tipo, uns 2 dias depois, ela me ligou, posso falar, tá podendo falar agora? Eu tenho uma notícia pra te contar. Eu já fiquei nervosa, né? Tipo, o que tá acontecendo? Aí ela me ligou, eu falei, olha, te indiquei pra minha posição, porque hoje ela é Research Fellow lá na Duke, né? E ela vai sair em agosto.
Ela, te indiquei para minha posição e meu chefe gostou do seu currículo, gostou de você, ele disse que você pode vir. Aí, aqueles 5 segundos de silêncio, né? Eu falei, você fez o quê? Sem você saber. Eu falei, você me indicou para uma posição de research fellow? Tipo, você vai querer? Eu falei, você já me indicou. E falei assim, nossa, Sara, como que não? Como é que diz não para uma proposta dessa? Tipo, acho que é tudo que a gente busca é uma resposta dessa, sabe? De tipo, caramba, ela me indicou para uma posição que era dela. Ela acha que eu tenho a capacidade de estar fazendo o que ela faz, sabe? De entregar o que ela está fazendo. Então, eu acho que foi uma resposta tão bonita para mim, ao esforço, todo o esforço que eu dou, sabe? Por mais que eu ache que eu não tenho talento suficiente para estar fazendo pesquisa, que eu não tenho as habilidades necessárias, ver a Sara acreditando nisso me faz saber, não, eu acho que eu dou conta, sim, eu consigo fazer. Porque ela não ia colocar a mão dela no fogo, para uma pessoa que é incompetente, né? Então, eu tô muito feliz com essa oportunidade. É algo muito novo, principalmente pensando na Vanessa de 2 anos atrás, que odiava pesquisa, dizia, eu nunca vou fazer isso na minha vida, nem que me paguem. E olha eu lá, indo fazer Research Fellow na Duke, né? Tipo, que é uma Ivy League extremamente forte. Hoje, o lugar que eu quero ficar, né? A minha meta hoje é ficar esses 2 anos de research lá e tentar dar match lá e ficar por lá, né? Por mais que eu sempre tenha esse espírito livre de ficar voando por aí, morando em locais diferentes, eu acho que agora achei um lugar que eu quero ficar. E, assim, vai ser uma oportunidade muito diferente e muito incrível. E vale ressaltar o peso da instituição também, né? Duke University, um dos centros mais fortes em pesquisa, assistência, ensino, assim, é um centro de excelências. Então, assim, tem todo o peso da posição, Research Fellow, em um grande centro, mas também esse da instituição. Vai ser demais. E é um Research Fellow na área que eu quero seguir, né? Hoje eu quero muito fazer anestesia regional, e o Research Fellow é com a equipe da anestesia regional. Então, assim, tipo, eu não podia estar mais feliz. Vai continuar trabalhando com a Sara também, nos projetos, Nossa, que demais. imagina. A Sara que vai ser Clinical Fellow lá, né? Vai ser Clinical Fellow de obstetrícia e depois de regional. Que legal. Muito bom. E continuar como atende, provavelmente, né? Sim. Então... Eles não vão deixar ela embora mais nunca. Não vão. Da Duke. E é o sonho dela também. Ela falou que queria muito a Duke. É o sonho dela, E aí agora, o meu também, né? Acho que eu ter ela perto também vai ser uma... Sem falar que a Carolina do Norte é um lugar sensacional. Você já esteve lá? Não, vai ser a primeira vez. Estou indo hoje, né, pra lá. Ah, que demais. É o próximo Observer. Fiz esses 2 aqui em Boston e estou indo lá agora fazer Observer com a equipe da regional também. É um dos melhores estados para morar nos Estados Unidos, por causa do peso das instituições acadêmicas. Tem não só a Duke, mas tem a UNC, University of North Carolina, mas também o clima é muito legal. Você não tem nem aquele calor insuportável da Flórida, nem esse frio rigoroso do norte aqui. Você tem as 4 estações bonitas. Você vai chegar lá na primavera agora, você vai ver que espetáculo. Eu fui para a Duke algumas vezes como professor do curso de medicina baseada em evidência deles, na época que eu estava em Miami, e sempre era nessa época, assim, na primavera. Maravilhoso lá, você vai gostar muito. Todo mundo fala isso. Toda vez que eu comento aqui em Boston, eu vou para a Duke... Nossa, lá é maravilhoso, você vai amar, a cidade é linda, eles têm a costa mais bonita também, a Carolina do Norte, né? Então, você vai adorar estar lá, você está indo para o melhor lugar, e quando falo que é da regional, eu digo, nossa, o melhor serviço regional do país, você vai adorar estar lá. Aí você vai ficando ainda mais feliz, ainda mais empolgado. E é uma fração do custo de vida daqui de Boston também, que é muito bom. Porque Boston é maravilhoso, eu não tenho o que falar, mas realmente o custo de vida aqui é diferente. Muito bom. Vanessa, eu quero também trazer um tópico de discussão aqui que eu acho muito inspirador na sua história são as suas origens, né? Assim, você é do interior da Bahia, conta sobre isso. Você falou que seus pais são professores. Conta sobre como você conseguiu, por exemplo, fazer a faculdade do FIES. Conta um pouco desse seu background, por favor. Então, como eu comentei mais cedo, minha família é bastante humilde, né? Minha mãe é professora, minha avó, minhas tias. Eu cresci nesse interior pequenininho, o nome é Iaçu, no interior da Bahia. Iaçu? Uma cidade de 20 mil habitantes. Né? Um pouquinho longe, de umas 6 horas mais ou menos de ônibus. 20 mil? 20 mil habitantes, bem pequenininho. Eu cresci por lá, fiz escola lá. E com 16 anos eu passei em nutrição primeiro. Foi a primeira vez que eu saí de casa. Eu fui morar em Santo Antônio de Jesus, fiz nutrição lá. Fiz 3 anos de nutrição. E aí, quando eu já estava para formar, faltava só 1 ano. Eu fiz, não é isso que eu quero. Se eu formar em nutrição, eu vou ter que começar a trabalhar. E aí, eu não vou conseguir estudar porque eu quero fazer medicina. E minha avó morava em Salvador, a mãe do meu pai. E eu liguei pra minha avó, conversei isso com ela. Vem pra cá, vem fazer cursinho aqui. Aí fui pra Salvador, larguei nutrição. Fui fazer cursinho, fiz 1 ano de cursinho. E aí passei na Baiana, né? Consegui o FIES de 100%. Né? Foi,
realmente uma conquista muito grande. Hoje não tem mais FIES de 100% para medicina. Então, consegui esse FIES 100%, que foi o que pagou a minha faculdade, né? Que é uma das maiores faculdades do país. Não por ter sido a minha, mas é uma das melhores hoje. Formação espetacular. Muitas pessoas que saem de lá, a gente vê que são pessoas realmente muito boas, né? Eu cheguei a passar na Federal no meio do ano, mas eu já estava na Baiana e eu estava muito apaixonada pelo curso. Eu já tinha acabado de passar numa monitoria, minha primeira monitoria, que foi de biomorfofuncional, porque a gente dava aula de tudo no começo, né? De anatomia, histologia, fisiologia. E eu falei, não, já quero ficar aqui, eu quero ficar nessa faculdade, eu já tenho FIES, depois eu me viro, depois eu pago. E aí não fui para a UFBA, né? Para a Federal, continuei lá, na Baiana. E foi assim, né? Durante a faculdade foi bem difícil, né? Porque minha avó faleceu, acho que eu estava no sexto semestre quando minha avó faleceu. E aí, me sustentar com o salário da minha mãe. Meu irmão já trabalhava e meu irmão mandava um dinheiro também, né? Então, assim, foi um momento bem difícil. Eu dava aula também de matemática, química e física para poder contribuir para poder pagar minhas contas, né? Eu não pagava a faculdade, mas tinha que pagar as contas, né? Tinha que pagar coisa para viver. E aí morei com um, morei com outro, morei com um primo primeiro, depois morei com outro primo, aí morei com outro primo. Tava sempre assim, me mudando. Mas formei, deu tudo certo, comecei a trabalhar e aí as coisas andaram. Mas o background inicial foi esse. É incrível isso, nessa história de superação também. Eu cresci com a classe média baixa também no interior, Paraíso, Tocantins. E no meu caso fiz a faculdade pública. E com muito esforço dos meus pais, no seu caso, eu tenho certeza que igual. É bonito ver isso, assim, né? As pessoas que começam, assim, de mais baixo e vão subindo e conquistando grandes espaços na carreira. Sim, com certeza. E assim, meu pai faleceu, eu tinha 13 anos, né? Oh, I'm so sorry. Não tem problemas, faz parte da vida, né? Então, realmente era só minha mãe para bancar a mim e o meu irmão, né? Por um bom tempo. Sim. Então, eu me sentia um peso para ela também, né? Na faculdade, porque eu ficava assim, nossa, minha mãe já ganha pouco, ainda tem que sustentar uma filha fora de casa, né? Então, assim, quando eu formei, eu acho que foi aquele momento também de alívio, do tipo, agora eu vou desafogar um pouco a minha mãe, né? Vou começar a dar um retorno para ela, né? Para deixar agora ela confortável pelo conforto que ela me deu. Porque até os meus 26 anos, eu nunca precisei trabalhar de fato, né? E isso no Brasil não é assim, né? Para uma classe média baixa, a gente começa a trabalhar mais cedo. E eu tive esse privilégio aos custos de muito trabalho da minha mãe, né? Sim. De tipo, não, se você quiser trabalhar, porque como eu dava o curso, né? Dava banca de matemática, química e física, mas era para pagar meus extras, né? Academia, essas coisas. Mas para sobreviver, era ela quem bancava, né? Então, foi um privilégio que eu tive, né? De ter crescido. Não cresci com luxos, mas eu cresci com tudo que eu precisava. Eu tinha educação, eu tinha amor, eu tinha proteção. Então, por mais que não tenha sido muito, que às vezes a gente acha que a gente precisa de muito para chegar em alguns lugares, né? Só basta ter força de vontade, né? E pessoas que acreditem em você. A gente não chega em lugar nenhum sem as pessoas ao nosso redor, né? A gente precisa muito de gente que acredite na gente, seja na nossa família, seja na nossa trajetória. Que foi uma coisa que eu mudei muito na minha cabeça também. Eu sempre fui essa pessoa muito independente. Eu faço tudo sozinha, eu me viro sozinha. Eu gostava de ser essa filha que não dá trabalho. Então, assim, tinha muito isso em mim de não depender das pessoas. E foi algo que eu percebi nessa trajetória também do SMLE, de que, tipo, você precisa das pessoas. Você precisa de gente com você para seguir. Tanto para te dar força, quanto para te dar a mão, para te puxar para os lugares, né? Sim. E a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Sim, sem dúvida. Eu lembrei aqui de uma história. Em um dos congressos da cardiologia que eu fui, o keynote speaker, o palestrante-chefe lá, era Arnold Schwarzenegger, que, além dos filmes, foi governador da Califórnia. Naquela época, ele tinha recém terminado o período dele de governador. Aí ele contando a história dele, que é uma história de muita superação também, veio da Áustria, se eu não me engano, para os Estados Unidos, sem dinheiro, assim, foi construindo a carreira dele aqui. E aí ele fala assim que muita gente fala para ele e usa um ditado americano que é o self-made man, que é um homem que se fez. E aí ele conta isso, que não existe o self-made man, né? Ele, ao longo do processo, ele teve a ajuda de muita gente que foi dando a mão, puxando para cima, ensinando como fazer, mentores e tudo mais. Exato. Que é o que, no nosso caso, os familiares, né? Todas as pessoas que se esforçaram por nós mentores. Enfim, então, são pessoas que nos ajudaram muito e devemos muito a eles.
Exato, e eu acho que a melhor forma da gente retribuir isso é fazendo isso para outras pessoas também, né? Foi uma das coisas que... A Sara até que me falou isso uma vez que eu fui agradecer a ela pelas oportunidades, falando do perfil de liderança dela, né? Tem uma frase que me chama muita atenção sobre líderes, que é: o verdadeiro líder é aquele que não se contenta em estar no topo, mas é aquele que puxa outras pessoas para o topo junto consigo, junto consigo. E aí, quando eu falei isso para ela, ela falou assim: eu só tô fazendo aquilo que um dia fizeram por mim, porque um dia alguém me puxou. E agora é minha obrigação puxar outras pessoas. E eu achei aquilo lindo. Eu fiz, nossa, realmente, acho que o grande ensinamento que fica pra gente que está conseguindo oportunidades é: passe e deixe uma porta aberta. E chame outras pessoas junto com você, né? Perfeito. Porque isso faz toda a diferença. Não adianta nada a gente chegar num lugar e ficar lá sozinho. Tipo, não, eu tô brilhando aqui, eu sou o sol. Sem dúvida. Vanessa, já caminhando para a parte final aqui, tem tanta coisa boa para a gente falar, mas compartilhe um pouco assim do que você gosta de fazer nos seus, como hobbies ou no seu, quando você não está fazendo pesquisa, ensinando e dando plantão, o que você gosta de fazer? Olha, o meu maior hobby é CrossFit. É, que legal. Eu descobri o CrossFit ano passado, inclusive, e hoje eu sou atleta de CrossFit, né? Tipo, tô sentindo falta aqui em Boston, porque eu não tive como manter, mas é o meu maior hobby, é CrossFit e meus gatos, né? Ficar com o tempo com os meus gatos. Eu tenho 3 gatos. Então é uma tradição já trazer os guests que gostam de gatos, né? A gente tem que trazer a Sara aqui falando disso, que a Sara também compartilha do hobby gatos. Ela também tem 3, não, hoje ela tem 2, que um faleceu, infelizmente, mas ela tinha 3, igual a mim, né? Então eu também tenho 3 gatos. Foi uma coisa até que o PI lá do Research falou: não, agora é pré-requisito, para ocupar a vaga tem que vir com 3 gatos. Então, acho que é o meu maior hobby mesmo, hoje é CrossFit e gatos. Muito bom. Perfeito. Vanessa, muito obrigado pela sua participação. Que história legal. E eu tô animado para os próximos capítulos, né? Isso aqui é só o começo. Isso aqui... Tem quanto tempo que você se formou? Qual foi o ano? 5 anos, 2019. Finalzinho de 2019. E aí, só para encerrar essa parte de aplicação à presidência nos Estados Unidos, seu plano agora é fazer 2 anos de Research Fellow e depois aplicar? Isso. Eu ia aplicar esse ano, né? Mas como apareceu a vaga do Research, falei, vou ficar lá mais um ano, pelo menos. E aí eu vou aplicar no ano que vem pro Match 2027. Nós já debatemos aqui muito no MetaCast sobre fazer ou não fazer um Research Fellow, mas no seu caso não tem nem dúvida, né? Com a Sara, em Duke, em Anesthesia, para uma especialidade competitiva. Nossa, tem que abraçar isso e dar graças a Deus pela oportunidade. Então, não tem como dizer não. Yes, all the way. Muito bom, Vanessa, muito obrigado pela participação. Que honra te receber aqui. Parabéns pelos resultados incríveis. Como eu falei, estou muito animado para os próximos capítulos. Tem uma história muito bonita de superação, desde a sua família, vindo pela faculdade, conhecendo esse caminho depois, né, de formada, e agora trilhando um brilhante caminho para ser anestesiologista aqui nos Estados Unidos. Que demais. Fé em Deus. Vai ser muito bom. Pessoal, esse foi o MetaCast, o podcast do Meta Analysis Academy. Eu agradeço pela sua audiência, te convido para conhecer ou ouvir os outros episódios. Nós temos também uma série em inglês no MetaCast, a gente estava falando sobre evoluir o nível de inglês. Vai lá e treinar a escuta, escutando histórias de colegas internacionais também, que tiveram carreiras de sucesso nos Estados Unidos e no mundo todo. Não deixe de entrar na nossa lista de espera. E eu quero te convidar também para o MRCC, o Medical Research and Career Conference. Vai ser nosso primeiro evento presencial do Meta Analysis Academy, da família Metas, com o objetivo de discutir internacionalização da carreira, Estados Unidos especificamente. Nós vamos falar sobre Research Fellow, vamos falar sobre preparação para as provas de residência, de revalidação, imigração, né, vistos, Green Card Application. Tem também todo o networking com pessoas sensacionais, pessoas brilhantes e palestrantes dos Estados Unidos, do Brasil, lideranças. Vai ser dias 11 e 12 de outubro em São Paulo, presencial. Garanta já a sua vaga e participe com a gente do Medical Research and Career Conference. Vanessa, muito obrigado. Um recado final da sua parte aí para o pessoal de inspiração, o pessoal que ouviu sua história e se apaixonou e quer seguir nos seus caminhos aí. Eu acho que o recado que eu deixaria é: acredite na beleza do sonho de vocês, né? Mesmo nos dias que você achar que você não está fazendo bem feito, que você acha que tá pouco, que as coisas não estão acontecendo, que você está estagnado, faça o seu trabalho bem feito. Tem sempre alguém olhando. Sempre. Tipo, o mínimo que você achar que você está entregando, às vezes é muito para alguém. E essa pessoa que está vendo o seu trabalho bem feito vai te recomendar lá na frente. Então, não tenha medo de começar por achar que você não está pronto, que você precisa de mais tempo para fazer dar certo. Faça dar certo durante o caminho.
que vai vingar. Essa mensagem de resiliência é muito bonita. Eu amo essa mensagem assim de você consegue, vai lá, não desiste. Exato. É desse jeito. É real, é 100% real isso aí. Vanessa, muito obrigado, viu? Obrigada a você, Pessoal, esse foi o Anderson. podcast do Meta Analysis Academy, o MetaCast. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Não esquece o like no vídeo e compartilhar com seus amigos também. Tchau, tchau.